Romanos 3, a partir do verso 21 ao verso 26. A gente vai terminar praticamente o verso 26. 5, verso 26. Bem, Romanos 3, a partir do verso 21 ao verso 26. Assim a palavra do Senhor. Mas agora, sem lei se manifestou a justiça de Deus testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs o seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Vamos orar. Deus Santo, Deus bendito, que o povo se reúne, Pai, mais uma vez para ouvir a tua santa palavra, te louvar e te agradecer. Que o Senhor possa nos abençoar nesta noite com a leitura, com a exposição da tua santa palavra, sagrada escritura, Senhor, que se abre diante de nós. Nós carecemos, ó Pai, da tua graça, do teu Espírito para discernir, para entender o que o Senhor nos deixou com a tua santa palavra, com o teu santo evangelho. Abençoa-nos nesta noite, para expor, para ouvir. Abre o nosso coração e nossos olhos, ó Pai, para as maravilhas da tua lei. Em nome de Jesus, te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. Hoje nós vamos dar continuidade, né, aos detalhes da obra da redenção. É o que a gente tinha falado já dois estudos anteriores, que a gente ia se deter nesses versos 21 a verso 26, porque, como eu disse para vocês, são os versos, segundo os teólogos, são os versos mais importantes no que condiz do que Cristo fez por nós. Por isso que eu falei, pedi essa permissão para vocês, a gente vai se demorar um pouquinho nesses versículos para tratar de cada ponto, né? E nós até aqui já tratamos um pouquinho sobre morte vicária, a morte substitutiva, né? A imputação de pecado e a imputação de justiça. Falamos até, atropelamos um pouco, né? Falamos até sobre a questão de Cristo ser o nosso cabeça, né? Coisa que a gente vai tratar lá no capítulo 5. Falamos no último estudo sobre a questão da redenção, como Cristo ele vem, nos redime, não é? Paga um preço e nos liberta, porque nós estávamos cativos do mundo, do pecado e do diabo. E aqui, continuando aqui os detalhes da obra de Cristo, e hoje a gente vai falar de duas palavrinhas novas, né? Vocês já ouviram falar de expiação um pouquinho, e hoje a gente vai falar de propiciação. Expiação é o que? O cancelamento do pecado, né? Está numa dimensão horizontal. Imagine, eu até coloquei aqui, imagine a cruz, né? Em duas as madeiras ali. Na horizontal, como a gente fala assim da expiação, na questão horizontal, que ela manifesta aos homens, né? Refere-se assim na dimensão de todos os homens que irão crer. E a propiciação está numa dimensão vertical, porque ela é algo para Deus. Ou seja, a gente vai falar sobre apaziguamento, né? E só o Hiro está aqui hoje, né? Eu e o Hiro, como homens. Eu não sei se já aconteceu com você, Hiro. Você fez alguma coisa errada, aí a mamãe ficou brava com você, aí você teve que fazer uma obra de reparação para apaziguar a ira dela. Já aconteceu isso com vocês? Acho que sim. E o vira e mexe acontece em casa. Com frequência? Você não faz só obra de apaziguação, não. Não, aí eu toco
na palavra Burger King, Não, na palavra porque Starbucks. ele ignora. Finge que não fez nada, a raiva passar. Não. Aí sabe? Que nem. Sabe, vai Coloquei até um ignorando vídeo a aqui, raiva passar, olhando depois no fica Instagram, acontecendo. essas coisinhas. Acho que vocês já ouviram. Deixa eu ver se tem volume. Botando volume aqui, vocês vão entender. Brava? Se você me desculpar, eu vou comprar pastel pra gente. Quantos? Com coca? É assim que funciona. É mais ou menos assim. Tô esperando meu pastel. Com caldo de cana vai ficar mais difícil. Você ainda tá Não bravo esquece do comigo? limãozinho. Se você me perdoar, se me desculpar, eu vou comprar pra pastel pra Quero ver se arrumar um pastel agora. Não, mas você vê, ela estava brava com o marido Continua. fez uma obra de reparação ali, vou tentar conquistar, né, a benevolência dela, né, para ser apaziguado. É isso que nós vamos falar hoje, sobre uma questão de um apaziguamento. Uma oferta que foi feita e apaziguou a ira de Deus. A verdade central de hoje, né? Vocês lembrarem o que a gente vai aprender. O sacrifício perfeito de Cristo e o seu sangue vertido no Calvário expia nosso pecado, aplaca a ira de Deus e vindica a sua justiça. A gente vai passar por todas essas coisinhas aí. O sacrifício perfeito de Cristo e seu sangue vertido, derramado lá no Calvário, no Monte Gólgota. O que acontece quando isso ocorre? Ele expia o nosso pecado, ele vai cancelar o nosso pecado, né? A nossa dívida, vamos dizer lá, que nós temos para com Deus. Ele vai apaziguar a Deus, aplacar a ira de Deus com esse sacrifício no Gólgota. E no Gólgota também a gente vê a vindicação da justiça de Deus, né? Ou seja, Deus ali, ele vai falar que a questão de não ter deixado os pecados impunes. Deus ali, ele puniu os pecados em seu Filho. É isso que a gente vai falar hoje. Para falar disso aí hoje, lembrando do que aconteceu no Êxodo, vocês já leram o Êxodo, né? O segundo livro da Bíblia, já leu já, irmão? Já. Bastante. Tem bastante filme a respeito do Êxodo, desenho até, né? O Príncipe do Egito. E como tinha semana passada, retrasada, a gente estava assistindo com a Satsuki, a questão do Êxodo e tal, da libertação do Egito. Aí, escrevendo o sermão, os slides, lembrei da história, né? Deus, ele resgata o povo de Israel ali do Egito. Eles passaram ali 430 anos lá. E após Deus libertar, Deus levou o povo de Israel ao pé do Monte Sinai. E ali, Deus deu a lei, né? Deus deu as promessas, né? Foi mandado fazer ali o tabernáculo e tal. E a lei, ela exige coisas de nós, né? Exige que a gente se conforme a ela, ao caráter de Deus. Só que, como a gente tem falado aqui, por causa da nossa natureza pecaminosa, a gente não consegue cumprir a lei de Deus perfeitamente. E quando a lei de Deus é quebrada, o que acontece? Tem que ser feita uma obra de reparação. Só que a gente não consegue fazer essa obra de reparação, né, por nós mesmos. Então Deus, sabendo que o povo de Israel não ia cumprir, né, a lei, ele deu um sistema de sacrifício para expiar o pecado, para cancelar o pecado. Porque aquele que transgride a lei, qual é o salário do pecado? A transgressão da lei é pecado, não é? Qual que é o salário do pecado? Vocês lembram do versículo? A morte. Né? Romanos 6:23, se não me engano, o versículo. Então, Deus, já sabendo que o povo de Israel não ia cumprir, ele deu um sistema de sacrifício. Só que a gente vai ver que esse sistema de sacrifício nunca pôde, verdadeiramente, remover os pecados. Vocês leram Hebreus 10, a gente acabou de ler na abertura. Você vê que sangue de touros, de bodes, não expiam o pecado. Então, tudo aquilo lá que Deus deu ao povo de Israel apontava para um evento que ia acontecer no futuro. Apontava para o sacrifício de Jesus. Ia de fato expiar o pecado daqueles que morreram no passado, né? E apaziguar também a ira de Deus. É isso que a gente vê. Porque, lembra, quando o israelita pecava, o que ele tinha que fazer? Ele tinha que levar um cordeiro, né?
para ser sacrificado por ele, ou aquele sacrifício que o sacerdote fazia anualmente para apaziguar a Deus dos pecados de toda a nação. E isso tinha que ser repetido várias e várias vezes. Por quê? Como a gente falou, a ira de Deus, ela foi despertada por causa do mal. Lembra disso? O mal, ele desperta a ira de Deus. Ele acende a ira de Deus contra os pecadores. Então a gente tem que satisfazer essa justiça de Deus. Por quê? A justiça de Deus, porque ela requer punição. O caráter de Deus, lembra? A gente tem falado várias vezes que Deus é santo e Deus é justo. O que é ser justo? Dá a cada um segundo o seu merecimento. Então o caráter de Deus demanda que ele pune o transgressor. Então tem que ser feita uma obra de reparação para apaziguar a Deus. Que nem a gente pode ver assim, quando alguém comete um crime, né, matou alguém, ou fez alguma atrocidade, ele vai diante do juiz. O Estado clama por justiça. Clama para aquela pessoa que fez aquele crime hediondo seja punido. Se ele ficar impune, o que acontece? Por mais que o juiz não te perdoe tal, só que a justiça, o Estado clama por justiça. Esses pecados não podem ficar impunes, sem punição. Mesma coisa a Deus. O caráter dele demanda que ele puna o transgressor. Por isso que a gente tem falado inúmeras vezes que a gente fez algo de errado. E esse algo de errado, o que é? É o pecado. Nós transgredimos. E o pecado, como a gente tem falado, o pecado é rebelião contra o nosso Criador. Por isso que a ira dele se acende. O pecado suscita a ira. E por causa de Adão, por causa do pecado de Adão, nós nos tornamos filhos da ira. A gente já leu lá em Efésios, né? Nós se tornamos filhos da ira, dignos da ira de Deus. Então, e a justiça de Deus demanda punição. Então, tem que ser feito o quê? Uma satisfação da justiça de Deus. Deus tem que estar satisfeito. Por quê? Como é que ele se satisfaz? Punindo alguém. Ele só satisfaz quando for punido. O pecado tem que receber a punição que ele merece. Aí que entra o que a gente vai falar hoje. Como essa satisfação da justiça ela é providenciada? Você já tem a resposta. A gente entra aqui, ó, o meio pelo qual a ira é afastada de nós. Veja aí no verso 25. A gente vai estudar o verso 25 e o verso 26. O verso 25 diz assim. Vamos ler o 24, que aí fica mais nítido. Ó. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, certo? Aí o verso 25, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação. É uma palavrinha nova aí, que a gente tem que aprender também. Né? Quem sabe o que é propiciação? É o perdão? Não é o perdão. Propiciação está no Antigo Testamento. Não é tirar a culpa de alguém e colocar em outra pessoa? Não, aí é imputação. Se tornar propício. Deus tem que se tornar propício, mas essa é uma palavra que está lá no Antigo Testamento. Vocês acham que vocês devem lembrar? É uma linguagem que está no tempo. Né? Coloquei aí. Que nem, até agora a gente viu três ilustrações praticamente. Eu vi um tribunal que Deus os declara justos. A segunda de um mercado, né, que Deus paga um preço, nos redime, nos resgata. E agora é uma linguagem do tempo. Pode falar. A Arca da Aliança. Isso, irmã, a Arca da Aliança. Aquela tampa que estava em cima, que vedava ali a Arca da Aliança, era chamada de propiciatório. A irmã lembrou bonito agora. O significado da palavra. É uma linguagem do tempo, propiciação. Lembra dessa palavrinha, né? Que no grego quer dizer hilastério, que refere-se à tampa da arca, chamada de propiciatório. É o local onde o pecado é expiado e a ira de Deus é aplacada. O que tinha dentro ali da arca? Vocês lembram? As leis, os mandamentos. Os mandamentos, O maná. o maná e o bordão de Arão. E Cajado. a vara lá do Quando o sacrifício era feito, gente, o sangue ali era colocado numa bacia e o sacerdócio entrava lá no Santo dos Santos e aspergia aquele sangue em cima dessa tampa, que é o propiciatório. Isso impedia que a lei
a lei atingisse o ofertante. Então, é aquela coisa, alguém morreu. Porque quando o israelita pecava, qual que é o salário do pecado? Morte. Então alguém precisa morrer. Para que Deus se satisfaça, alguém precisa morrer. Então, aquele cordeiro, aquela ovelha, morria no lugar do ofertante. Então Deus ele se tornava o quê? Propício àquela pessoa. A ira dele que estava ali querendo consumir aquele pecador era aplacada, era apaziguada. Porque alguém recebeu a culpa, alguém foi punido. Dá para entender? Então essa é a palavrinha que nós vamos aprender hoje. Essa palavrinha está na área do tempo. Propiciação, propiciatório. Deus se torna propício porque alguém foi sacrificado e apaziguou a Deus. Essa era uma linguagem também que tinha no mundo pagão. Ela era comum no mundo pagão. Só que quando a pessoa fazia isso, os deuses estão irados com a gente tem que fazer algo para apaziguar a ira deles. Entregavam ofertas e tal. É a mesma linguagem. Só que na questão aqui do Antigo e do Novo Testamento, o que era requerido? Sacrifício perfeito. Era um sacrifício sacrifício perfeito, de um cordeiro e tal, sem mancha, sem mácula. Mas vocês têm que lembrar que tudo isso que Deus deu no Antigo Testamento só era uma sombra do que haveria de ocorrer futuramente. Porque como vocês leram, sangue de touros, de bodes, não removem pecado. E vocês têm que lembrar que o povo do Antigo Testamento era salvo como a gente é salvo hoje. Como é que a gente é salvo hoje? Pela fé em Jesus. Pela fé em Jesus. Eles criam pela fé que Deus estava perdoando eles ali mediante aquele sacrifício. Então eles tomavam pela fé, Deus está me perdoando, esse animal que está morrendo no meu lugar. Está levando a minha culpa. Meu pecado está sendo imputado sobre ele e ele leva, ele é punido no meu lugar. Eles tomavam pela fé, é a mesma coisa. Todo esse ritual, esses sacrifícios apontavam para o sacrifício que ia acontecer no futuro, mediante Cristo Jesus. A gente vê, a lei é santa, justa e boa. Ela traz condenação, não traz? Jesus ele nos livrou da maldição da lei, não livrou? Então, por que a lei é santa, justa e boa, só que para nós ela é prejudicial? Porque nossa natureza é corrompida. Então, esse é o problema. Como nós não conseguimos cumprir, quebramos ela, a ira de Deus se acende contra nós. Porque quebramos, contudo, mediante o sangue de Jesus, que cobre-nos, nos lava, faz com que a lei não nos atinja. Esse é o ponto, gente. O sacrifício de Jesus cobre a multidão de nossos pecados. Nos torna limpos, nos lava, nos purifica. Por isso que Deus, ele não nos pune mais. Só haverá duas punições. Ou a sua será feita em Cristo ou no inferno. Então, Deus há de punir o pecado. Ou ele vai punir em você mesmo no inferno, ou ele já puniu em Cristo. Deus não vai te punir duas vezes. Vai punir o pecado duas vezes. Né? Ou ele foi punido em Cristo, ou ele vai ser punido a pessoa no inferno. O pecado ele foi suscitado, por isso a ira de Deus se acendeu, como eu tinha falado para vocês. Algo precisa ser feito para apaziguar a Deus. Porém, não há nada que possa sair de nossas mãos. A ira permanecerá enquanto o pecado não receber a devida punição. E aquela coisa que o meu irmão Aline falou, que é um sacrifício perfeito. Não é? Mas o negócio é que mediante nossas mãos, mediante os nossos atos, a gente não consegue prover esse sacrifício para apaziguar a Deus. Tem que vir fora de nós. E veio. Não veio? Lê de novamente agora o verso 25. Ó. A quem Deus propôs, Jesus, né? O verso 24. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação. Aí eu te pergunto, quem é que trouxe o sacrifício? O próprio Deus. O próprio Deus. Foi Deus que propôs, no sangue de Jesus, a propiciação pelos nossos pecados. Então é Deus que traz o meio, gente. Lembra que a gente tem falado sobre o autor da justificação, o autor da salvação. Não é nós, não somos nós, não é algo que a gente faz, mas é algo que Deus faz por nós em Cristo Jesus. Então o próprio Deus
traz o sacrifício para ele mesmo ser apaziguado. Paulo escreve em Coríntios isso. E isso escreve em Coríntios. A cruz é o próprio Deus se reconciliando com ele mesmo. Boa lembrança. É que eu li hoje. Muito bom. E ele ainda nos deu o ministério da reconciliação. Sabe que você, acho que está lá. Ele nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, quando a gente leva essa mensagem para as outras pessoas, para que essas pessoas também se reconciliem com Deus. É o que nós temos sempre falado. Essa é a mensagem que nos traz vida, né? Que nos reconcilia com Deus, que expia nosso pecado. Esse é algo que acontece ali nesse sacrifício, gente. O nosso pecado ele é expurgado, ele é expiado, ele é removido de nós. Que é passado, porque ele é pago, ele é quitado, né? Foi colocado em outra pessoa e essa outra pessoa paga. Por isso que ocorrem essas duas coisas na cruz, a expiação e a propiciação. O sacrifício de Jesus, ele apazigua o próprio Pai, apazigua a Deus. A justiça de Deus precisa ser satisfeita. Não somos nós que satisfazemos sua justiça, é o próprio Deus que a satisfaz mediante o sacrifício que Ele mesmo deu. Hebreus 9:22 diz lá, sem derramamento de quê? Sangue, não há remissão de pecado. Não é que pode ser qualquer sangue? A gente até falou porque Cristo precisou se tornar homem, não foi? A gente usou o Anselmo da Cantuária, falando dele, né, que Deus foi ofendido. Só que o homem tem uma dívida infinita para com Deus. Só que ele não consegue pagar, quitar essa dívida. Porque ele é finito. Por isso que precisava de um Deus que é infinito para pagar essa dívida infinita. Por isso que Cristo se tornou homem. Por isso que ele derramou o sangue precioso dele naquela cruz para purificar-nos de nossos pecados, para pagar essa dívida que nós temos para com Deus. A ira de Deus só será afastada através de um sacrifício. Vocês têm que lembrar sempre disso, o sacrifício é mediante Jesus Cristo. E um episódio lá, interessante, no Êxodo também, fala sobre isso, se você já viu. Tem até um vídeo aqui, não sei se dá para assistir, ele é longo. Marcar com seu sangue as Moisés falando. todas as portas. Porque à noite ele passará pela terra do Egito e ferirá todos os primogênitos. Acho bem interessante esse desenho, porque quando o anjo da morte ele aparece, Quando ele o que viu o acontece? sangue sobre suas Não portas, sei se dá para ver aí, mas quando ele vê o sangue passará por vocês sobre a porta, ele não entra. e a Por praga quê? Naquela casa ali alguém já morreu, alguém foi sacrificado. Então Deus não há de punir aquela casa. Só que é muito que não dá para ver, está bem apagado. Esse é o ponto. Quando o sangue, alguém precisa ser punido no nosso lugar. Como esse episódio no Êxodo. Se vocês puderem assistir esse desenho novamente, eu achei maravilhoso. Onde o sangue não foi encontrado ali na porta, o anjo da morte entra e arrebata o primogênito ali. E Deus não há de poupar a pessoa, gente. A mesma coisa acontece conosco. Naquele último dia, o sangue de Cristo não cobriu a multidão de nossos pecados, não pagou a nossa dívida para com Deus. Deus não há de poupar a pessoa, o indivíduo que pecou. Porque Deus vai estar punindo e fazendo justiça, dando o que essa pessoa merece. Por isso que esse sacrifício tem que ser, né, apropriado o quanto antes durante a nossa vida. Para que a gente não chegue diante do nosso Senhor e Ele nos puna, que nós merecemos. Mas quando esse sacrifício é feito, ocorre o que está escrito nesse versículo. Quando o Oriente está longe do Ocidente, assim Ele afasta de nós nossas transgressões. Deus ele afasta nossas transgressões de nós mesmos. Para quê? Para que a gente não seja encontrado em falta, pecadores. Porque se o pecado estiver sobre nós naquele último dia, vamos dizer assim, Deus não nos poupará. Deus fará cumprir a sua justiça. Como aconteceu, se possível, assiste esse desenho de novo e presta atenção nessa imagem. Né? E ele passa por lá e não tem ressentimento, porque ele está cumprindo a sua justiça, derramando a sua ira sobre o povo do Egito. Maravilhoso também, gente, que
Lembra a tampa da arca, irmã? Propiciatório. É ali, gente, que Deus encontra seu povo. Como diz Êxodo 25, 22. Diz ali, ó. Ali virei a ti, e de cima do propiciatório, no meio dos dois querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo assim de tudo que eu te ordenar para os filhos de Israel. De cima do propiciatório. Por que é de cima do propiciatório? Porque ali, aquele sacrifício, o pecado é expiado. O pecado é removido. Deus é aplacado e Deus se torna propício à pessoa, favorável, porque não há mais pecado. Deus não está mais irado com aquela pessoa. Deus vinha até seu povo de cima do propiciatório, pois ali o sangue foi derramado, a justiça foi feita, o pecado foi expiado, a culpa removida, tornando assim Deus propício, ou seja, favorável. A barreira que nos separava de ter comunhão com Deus foi removida mediante o derramamento do sangue. Para nós, onde é que é hoje? Onde nós nos encontramos com Deus hoje? Só há um lugar. Nova aliança, né? Na antiga aliança, Deus vinha até seu povo por causa do ato feito e derramado sobre o propiciatório. Agora, na nova aliança, Deus vem até nós, seu povo, mediante a cruz. Lembra que eu tenho falado para vocês que a cruz é central para a nossa fé? Porque ali o sacrifício é feito. Ali o pecado é expiado, removido. E ali Deus olha para nós como um povo limpo, curado, como purificado. Por isso que Deus pode ter comunhão com nós, nós podemos ter comunhão com Deus. Porque não há mais pecado em nós, porque alguém levou a nossa culpa. Alguém levou o nosso pecado e afastou da presença de Deus. Dá para entender? É isso que o Senhor fez. Ele nos toma pela mão, nos cobre, lembra que eu falei? Nos cobre com o seu manto de justiça, nos lava e nos purifica. Né? Na cruz é onde se encontramos com Deus. Mediante a cruz somos colocados em um novo status para com Deus. Ou seja, justos mediante o sangue purificador de Cristo. Os homens, gente, ele tem o seu nascente debaixo da ira de Deus. Só que ele pode ter o que? O seu ocaso, ou seja, o fim das suas vidas, purificados. Mediante o quê? Mediante o sangue de Cristo. Então, o nosso nascente nesse mundo, ele já vem debaixo da ira de Deus. Nem a gente é filho da ira, por natureza, por causa de Adão. Mas a gente pode ter o fim da nossa vida purificado mediante o sangue de Jesus. E a gente se apropria dessa obra mediante o quê? A fé. É fé somente, irmão? Ou fé mais alguma coisa? É fé mais alguma coisa? Fé mais o quê? Né? Mais guarda de sábado? Não, fé mais obediência, mais obediência. Então, fé mais ir na igreja. O que é mais? Quando a gente colocar fé mais alguma coisa, a gente já desvirtuou o evangelho. Eu acho que é fé só. E é fé só. Porque se você for por outras coisas. Lembra que eu falei lá em Gálatas que tinha gente lá distorcendo o evangelho lá na Galácia? Eles falavam, ó, não é só fé em Jesus, é fé mais a guarda de sábado, é fé sem poder comer carne de porco. Entendeu? O obediência que eu falo é seguir o evangelho. Isso. A lei de Jesus Cristo. Ele veio para quebrar a lei. É isso, para nos tirar fora da lei. Porque a lei nos é prejudicial, não é? A gente vai estudar isso quando a gente chegar no capítulo 7, como Deus nos tira debaixo da lei. O sangue de Cristo se coloca entre nós e a lei. E ele remove praticamente a lei. Porque a lei, ela nos prejudica. Por que ela nos prejudica? Porque ela lida com um material muito ruim, que somos nós. Que nós não conseguimos cumprir, não somos perfeitos. Então, quando nós quebramos a lei, a ira de Deus se acende. E essa ira de Deus precisa ser apaziguada o quanto antes. Porque ela há de nos consumir. Por isso que Cristo foi necessário. Por isso que Cristo desceu do céu. Por isso que Cristo andou sobre essa terra, cumpriu a lei de Deus. Para resgatar o seu povo que estava perdido, que estava caminhando rumo à perdição eterna. Porque Deus, ele amou o mundo, Deus, ele amou os seus eleitos. E ele enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
Por isso que eu falo para vocês que a cruz é central para nós. Não esqueça da cruz, gente. A gente tem a tendência de esquecer. Porque tem gente que fala assim, não, o Evangelho é o curso introdutório. Né? Depois a gente parte para coisas mais profundas, né? Dom, isso e aquilo e tal. Mas o Evangelho é central. Sempre vai ser central para nós. Por isso que a gente tem, eu falei para vocês que a gente tem que bater sempre nessa tecla. Porque a gente tem a tendência de esquecer o Evangelho e querer ser salvo mediante algo que a gente faça. Não, eu vou ser salvo porque eu tenho ido à igreja, tenho orado, tenho lido a Bíblia diariamente, tenho feito inúmeras coisas. Né? Por isso Deus há de me dar um lugarzinho no céu. Por causa daquilo que eu sou, do que eu fiz. Nós estamos vendo, Paulo está apontando para nós que não é assim. Deus ele mostrou a nossa perdição, a nossa pecaminosidade segundo esse princípio. E Ele está mostrando para nós o único caminho de salvação, que é mediante o sacrifício de Jesus, e não há nenhum outro meio. Por isso que a confiança, toda a nossa confiança tem que estar depositada nos méritos e na obra de Jesus somente. Ah, é Jesus mais alguma coisa? Não é Jesus mais. Por isso que a gente tem que estar focado no Evangelho para não esquecer. Isso. E a gente tem que estar sempre ênfase. Porque a vida cristã ela parte do Evangelho. Tudo as demais coisas vai rodar em volta do Evangelho. Porque a narrativa da Bíblia, a centralidade dela é Cristo. Desde o começo você vê ali o proto-evangelho no Éden, né? Os patriarcas, os profetas falando de Jesus. Lembra lá no caminho de Emaús? Os discípulos cabisbaixos, nosso mestre morreu, e Jesus aparece para eles, só que eles não reconhecem Jesus. E ele começa a explicar, não convinha que o Messias padecesse. E ele falou, abrindo a lei, né, o Pentateuco, né, os profetas e tal. E dali mostrava na lei, no Antigo Testamento, onde é que encontrava sobre ele. Então, você vê que a Bíblia fala de Jesus. A narrativa, lá, praticamente o ápice dela é a cruz. E tudo ali, praticamente, é o que a gente fala, essa obra de redenção. Eu estava falando para a irmã ali, num estudo que a gente fez, que você não pode tomar isso aqui só como um livro histórico. Né? O negócio é o seguinte, você faz parte dessa obra da redenção, dessa narrativa. O mesmo Espírito que selou, até falei para a irmã, o mesmo Espírito que selou Cornélio e abriu a porta do Evangelho para os gentios, para nós, né? Foi o mesmo Espírito que chegou até você e te convenceu, te mostrou o Evangelho e você tomou pela fé e abraçou com carinho e amor essa oferta que foi dada, né, a você, né, a palavra. Então você não pode pensar que esse livro não te toca. Ele te toca a todos nós. Fala de respeito a todos nós, porque aqui está a obra da redenção, a obra de como Deus nos resgata mediante o seu Filho Jesus, como Ele remove o nosso pecado, como Ele apazigua a Deus. Essa é a obra que Jesus veio realizar. Esse sacrifício mediante Jesus, Cristo foi feito porque esse sacrifício mediante Jesus, Cristo foi feito por mais um motivo. É o que a gente vai falar aí no verso 25. Finalzinho do verso 25 e verso 26. Porque a gente vê, ó, lembra? O sacrifício de Jesus foi o quê? Para aplacar a ira de Deus, para remover o nosso pecado, certo? E mais uma coisinha. O final do verso 25 e o verso 26 diz assim, ó: para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da justiça no tempo presente. A cruz, gente, não foi somente um ato, né, para aplacar a ira de Deus e para a redenção dos homens. Foi também o quê? Para vindicar a justiça de Deus. Lembra? O pecado precisa ser punido. Deus poderia ser taxado de quê? Você não puniu, ó, o seu servo Abraão mentiu, pecou. Falei, não, vamos voltar lá atrás, o Éden, né? Eu tinha que comer, se desse esse fruto, certamente morrerá. Mas você vê que Deus não matou Adão lá, de imediato. Não puniu Adão de imediato. Você já prestou atenção nisso? Os heróis da Bíblia que a gente fala, né? Abraão mentiu, né, a respeito de sua esposa.
Isaac também, Jacó, meu Deus, né? Jacó foi feio. Você viu Davi, o homem segundo o coração de Deus também, pecou, adulterou com Batseba, fez inúmeras coisas erradas. E por que Deus não puniu? Por que Deus não fez justiça com aquelas pessoas? Você vê que a Escritura falou que Deus deixou impune, ou seja, não puniu os pecados anteriormente cometidos. Por quê? Porque ele tinha em vista no futuro que alguém haveria de pagar esses pecados. Mas que fala aí, ó. Leia de novamente o verso 25. Aqui Deus, perdão, para manifestar a sua justiça por ter Deus na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Nós vimos que Deus ele foi tolerante com os pecados anteriormente cometidos. Deus não puniu logo de imediato quando o pecado foi suscitado no Antigo Testamento, ou nos que precederam a cruz. Porém, enquanto isso, sua justiça poderia ser questionada. Se é que alguém poderia questionar a Deus. Será que alguém pode questionar a Deus? Por que você não puniu? Lá, fulano de tal pecou. Por que o Senhor não puniu? Se é que alguém que pode fazer essa pergunta. Porque Jó fala, pode alguém perguntar a Deus o que faz? Por que você faz assim? Ninguém pode perguntar isso para Deus. Por que Deus deixou impunes os pecados anteriormente cometidos, gente? E aí? Por quê? Por que Deus não puniu logo de cara? Porque ele já tinha o propósito. Finalzinho do verso 26. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente. O que Paulo fala do tempo presente se refere ao tempo da morte de Cristo. Porque Deus olhou para o futuro. O dia em que o seu filho desceria à terra e caminharia rumo àquele Gólgota, o Monte Caveiro, o Monte Calvário. E ali seria o sacrifício para o quê? Para apaziguar, para expiar, para cancelar, remover a culpa dessas pessoas, de todos. De todos que eu falo, todos os que creem, tá? Não pensa que Cristo morreu para todo mundo, não. Porque tem gente que fala isso, tá? Não, Cristo tirou o pecado de todo mundo. Então Hitler vai estar no céu. Quem mais? Coloca aí, gente. Tem mais ali. Muita gente, né? Aquelas pessoas que de fato nunca creram. Não, é. Tem Orígenes, não sei se lembra de Orígenes. Orígenes falou que até o diabo vai ser restaurado ao céu. É os demônios, né? É os demônios, todo mundo. Deus vai ser tudo em todos. Que Orígenes, um pai da igreja, falava muita besteira. O tempo presente aqui refere-se ao dia em que o homem bradou na cruz. Lembra do brado de Jesus na cruz? Acostumado. Deus viu aquele dia. Por isso que Deus não puniu aqueles pecados anteriormente cometidos. Porque ele tinha em vista que o seu filho haveria de pagar esses pecados de todos. Maravilhoso, gente, que naquela cruz, né, a justiça estava sendo feita, os pecados estavam sendo punidos daquele que se entregou pelos seus. Lembrando de um comentário do Hernandes Dias Lopes, ele fala que a sombra da cruz, se não me engano, acho que é ele que fala, né, ela reclina sobre o passado e o presente. Deus não só perdoa, através do sacrifício de Jesus, não só perdoa os pecados da quem ia crer no futuro, mas perdoa também os pecados que foram cometidos lá atrás. Por quê? Só poderia ser feito por Jesus. Porque é o que a gente leu em Hebreus. Porque o sangue de touros e de bodes não podem expiar pecados. Todos aquele sistema de sacrifícios que vocês veem no Antigo Testamento, ele aponta para um sacrifício que ia ocorrer lá no futuro. Ou seja, Jesus. Porque um sangue de animal derramado não tem como expiar, remover pecados. Dá para entender? Por isso que logo quando você lê Hebreus, você entende. Então, aquilo lá só era uma sombra que apontava para algo maior, que apontava para o único sacrifício perfeito que aperfeiçoaria todos. Quer ver? Vamos ler aí Hebreus 10 novamente. Hebreus 10, 1 a 14.
Olha, presta atenção novamente nessa leitura. Verso 1 a verso 14. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente, eles oferecem. De outra sorte, não teria cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados de uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecado. Entretanto, nesse sacrifício faz-se recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quisesses, antes com o corpo me formasses. Não te deleitasses com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer, como acima, sacrifício e ofertas não quisesses, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isso te deleitasses, coisas que se oferecem segundo a lei. Então acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o quê? O segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante o quê? A oferta do corpo de Jesus Cristo. Olha só, ele fala, uma vez por todas. O sacrifício era feito quantas vezes no Antigo Testamento? Várias e várias vezes, às vezes uma vez por ano por toda a nação, não é? Então, Jesus fez o quê? O único sacrifício o quê? Uma vez por todas. Verso 11. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, ó, que nunca jamais podem remover pecados. Verso 12. Jesus, porém, tendo oferecido para si um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante, até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E a gente continua até o verso 18. E disso nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto após ter dito: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porém no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente a inscreverei. Acrescenta: também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão desses, já não há oferta pelo pecado. Então Jesus ele fez um único ato de sacrifício, que foi se entregar. E ele removeu de uma vez por todas, nos aperfeiçoou praticamente, de uma vez por todas, mediante o seu sacrifício. Porque todo aquele ritual, o sacrifício, apontava para aquilo que haveria de ocorrer. Por isso que Deus, que ele fala, que Deus deixou impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente. Por que no tempo presente? Porque ele puniu o pecado de todos, Jesus. Está entendendo? Por isso que ele não puniu Adão quando ele pecou. Porque ele tinha em vista que o filho dele ia morrer por Adão. Por isso que ele não puniu Abraão, porque ele tinha em vista que ele faria no seu filho. Assim com todos do Antigo Testamento que creram em Deus. Que Deus, o diabo poderia, vamos dizer assim, né? Por que o Senhor não puniu? A lei requer aí, ó. Tá aí. Então a justiça de Deus foi vindicada na cruz. Foi feita na cruz. Então, por isso que fala aí que Deus é justo. Eu até coloquei aqui, os atos de Jesus na cruz se estendem tanto para trás como para diante. Eu achei interessante que tem uma frase de John Stott, ele fala assim, ó, por meio da cruz de Cristo, Deus redimiu o seu povo, olha só, propiciou a sua ira e demonstrou a sua justiça. Esses três feitos estão unidos. Por meio da morte substitutiva do seu filho, que levou o pecado, Deus propiciou a sua própria ira de tal maneira a redimir-nos e justificar-nos. E ao mesmo tempo demonstra o que é a sua justiça. Lembra que eu falei para vocês que o pecado não pode ficar impune? Deus precisa fazer justiça.
Se ele não fizer justiça, ele deixa de ser Deus. Por isso que a justiça dele requer punição. O pecado requer punição. Ele precisa punir. E ele vindicou isso no sacrifício feito pelo próprio Filho naquela cruz. Por isso que essas três coisas estão ligadas. A expiação, essa propiciação, esse ato sacrificial em Cristo envolve também a justiça de Deus. Porque a justiça de Deus, vamos dizer, requeria que alguém fosse punido. E esse alguém foi o seu próprio Filho. Por isso que ele fala, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente. Para quê? Para ele mesmo ser o quê? Justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Deus então ele se torna justo naquele ato. Por quê? Porque o pecado foi punido. E Deus também é o que? Ele é justificador. Por quê? Porque ele providenciou o meio pelo qual as pessoas devem ser reconciliadas com ele, mediante a morte de seu filho. Onde o pecado é expiado, a ira é aplacada. Dá para entender? Por isso que Deus se torna justo, o justificador daquele que tem fé em Jesus. Essa é a obra da redenção. É isso que está envolvido na obra da redenção. Que a gente viu até agora. Né? Que a justificação é o que? Desde da primeira parte. Que a justificação é um ato declaratório de Deus. Lembra? Deus nos declara justos. Mediante, não nossos méritos, mas pelos méritos de outro. Seu Filho Jesus. Nós vimos que a gente não contribui em nada, né? Nós não contribuímos em nada, gente, para a obra da justificação. Toda essa obra foi feita por Deus. É por isso que Deus merece toda a glória. Pois foi Ele que enviou o Filho. É Ele que propôs no Filho o quê? A propiciação para aplacar sua própria ira. Então nós vimos que nós não fazemos nada. Nós não contribuímos em nada. E eu vou usar esse exemplo de novo. A gente levanta as mãos para o alto só. E recebe essa dádiva, dadivosa do nosso Criador, do nosso Senhor. Por isso que fala, quando você ergue as mãos, a fé não tem nenhuma obra pra você fazer, você só recebe. Eu até falei, lembra do exemplo lá que eu falei sobre o afogamento lá, do exemplo do pastor Augusto Nicodemus? Né? Estava naquele retiro lá com os irmãos, tinha um lago lá, uma pessoa se aventurou a nadar. Chegou no meio do rio, deu câimbra. Ele lá se afogando, os irmãos desesperados, o que ele vai fazer? Lembraram que o irmão João era um dos profissionais de natação. Irmão João, fulano de tal está morrendo, ajuda ele. E o irmão João chegou lá na margem, cruzou os braços e esperou. E quando o rapaz lá perdeu a força, desceu para morrer, o irmão João pulou na água, deu umas 3, 4 braçadas, chegou nele, pegou ele e trouxe para a margem. E os irmãos acharam ruim. Você tinha chance de salvar ele o quanto antes, por que você não o fez? Aí o que ele disse? Se eu tivesse ido enquanto ele tinha força, ele tinha se agarrado em mim, nós dois íamos. Eu só poderia ir salvá-lo quando ele desistisse de si mesmo. A mesma coisa acontece conosco. Quando a gente desiste de ser salvo por nós mesmos, pelos nossos méritos, pela nossa força, a graça de Deus vem. Porque a glória é toda dele, não é minha. Eu não contribuo em nada. Eu só ergo as mãos, como diz Lutero, para receber essa dádiva. Somos mendigos, nós não temos nada. Por isso que é maravilhosa essa obra da redenção. Deus faz tudo. Por isso que é o sólido deu glória. Glória somente a Deus. Porque é Deus quem prepara, Deus é quem envia, Deus é quem faz tudo. Deus é quem remove, Deus é quem aplaca, Deus é quem retira. Nós temos nosso nascente debaixo da ira de Deus, mas a gente pode ter o final da nossa vida purificado pelo sangue de Jesus. E a gente consegue isso mediante a fé. Fé no nosso Senhor. Amém? Essa é a obra da redenção. Meditem nela. Falem dela para outras pessoas. Porque através dela, não sei se você percebeu, a gente entra num novo relacionamento com Deus. Porque Deus estava irado conosco. Nossa vida era hostil a Deus. Nós só merecemos a punição. Por isso que a Bíblia fala que até a lavoura do ímpio, gente, é pecado. Sabe? A plantação das pessoas ali, ele trabalha de uma maneira justa, faz as coisas certinhas, só que ele faz tudo aquilo ali visando seu benefício próprio.
não é para a glória de Deus. Então, sua vida, a vida das pessoas, ela é o quê? É hostil a Deus. Porque ela está num desvio de finalidade. Ela foi criada para o Criador e ela vive para si. Então, ela permanece hostil a Deus. Não querendo a vontade de Deus, não querendo se voltar para Deus, mas ficar voltada para si própria. Só que Cristo, ele modifica isso, esse status nosso. Nos torna filhos mediante a cruz. Né? Eu falo assim, empolgue, fale dessa mensagem salvadora, que é o que a irmã Aline falou, né? A obra da reconciliação. O Senhor nos deu essa obra da reconciliação para a gente fazer, né? Para a gente pregar e reconciliar outras pessoas com Deus também. Certo? Vamos orar?